Então, no capítulo 4, é o sexto encontro do capítulo 4, e para a gente poder começar esse ponto, os convidados admirados para fazerem a história que é fora, o agora é o capítulo de vida. Hoje, o trecho de leitura vai ser o capítulo 116 desse livro, que chama Agir de Acordo. Capítulo 116, página 147. Boa noite a todos. 116, Agir de Acordo, para seguir o epígrafe. Confesso que conhece a Deus, mas nega com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, e reprovados com toda boa honra. Paulo, em Tito, capítulo 1, versículo 16. O Espiritismo e sua afeição ao cristianismo revivo tem papel muito mais alto que o de simples campo para novas observações técnicas da ciência instável. A Terra, até agora, no que se refere às organizações religiosas, tem vivido repleta dos que confessam a existência de Deus, negando o poder através das obras individuais. O intercâmbio dos dois mundos, visível e invisível, de maneira indireta, objetiva, esse reajustamento sentimental, para que a luz divina se manifeste nas relações comuns dos homens. Seria o conhecimento de Deus com menosprezo aos semelhantes. As antigas escolas religiosas, a força de si, arregimentada em comportamentos políticos, sob o controle do sacerdócio, acabaram por estagnar os impulsos da fé, com exterioridades que habitam as forças vivas do espírito. A doutrina consoladora da sobrevivência e da cooperação entre os habitantes da terra e os mundos, com bases profundas e amplas no Evangelho, floresce entre as criaturas com características de nova revelação, para que o homem seja, nas atividades vulgares, real afirmação do bem que nasce da fé viva. Que assim seja. Obrigado, Diana, pela introdução. Mais uma vez, eu convido aqueles que desejarem fechar os olhos e assim ter uma maior concentração para nossas reflexões de hoje. Amado Mestre Jesus, irmãos espirituais aqui presentes, agradecemos por mais uma oportunidade e um encontro de estudo para que possamos sempre buscar nas palavras a luz de que tanto necessitamos, para que não sejamos cristãos que acreditam em Deus apenas nas palavras e não nas atitudes. Que todas as lições aqui proferidas possam atingir os nossos corações e se transformar em ações na sociedade que vivemos. Que saibamos, Mestre, dar ouvido a tudo que deixar para que nós aprendêssemos o amor verdadeiro. E neste momento aqui reunidos, concentrarmos completamente
na luz das palavras que serão trazidas, que possam fazer com que saiamos daqui mais uma vez transformados, buscando colocar em prática a caridade, o amor e a certeza de que somente amando ao próximo e amando a Deus, acima de tudo, conseguiremos encontrar a felicidade prometida por Ti. E neste momento, abram-se todos os nossos corações, nossos lares, dos lares vizinhos, da humanidade geral, para que este amor cada vez mais se firme em nossa vida e transformemos a nossa casa, que é o planeta Terra. Que assim seja. Então, podemos começar os representantes dos personagens da luz. Capítulo 4. Vamos ver. Então, nós partimos aqui na página 43. E aí, no final dessa parte, você vai chegar nas páginas. Então, aqui nós temos Alexandre começando desse momento, as indiferenças e os desencarnados que elas têm sido diferentes é muito maior das terras, nem pode passar. Eu vejo que todos já achou esse ponto. Ok? Absolutamente sem preparo e dentro de sensações personalidade e de sentimentos e pensamentos puros, as criaturas normais, emoções caem, prosperam e montaram automáticos e emocional. Exatamente essa forma certa. A gente vai começar a partir daqui. Dominando a ignorância, prende os corações, repletos de particulariedades, em que serão enganando-se próprio e frutificando suas antigas ilusões. Então, o que está acontecendo? Alexandre está explicando para nós sobre o que ele está verificando na intenção de experimentar a explosão espiritual. E então a gente está explicando por que esses fenômenos não conseguiram o inferno. Está explicando para ele. Aos infelizes que caíram em coração partido, as lágrimas que observamos servem de alimento. Então, sobre aqueles que observam que tinham distúrbios, de comportamento. E esses distúrbios de comportamentos geravam larvas psíquicas que invadiam o corpo inteiro daquele ser que estava em distúrbio do pensamento, de comportamento. Aí André Luiz vai e exclama, Deus meu, exclamei sob forte espanto. Alexandre, porém, acrescentou, semelhantes larvas são portadores de vigoroso magnetismo animal. Quais larvas? As larvas psíquicas, criadas pelas próprias pessoas com distúrbios comportamentais. Aqueles vários distúrbios que nós já estudamos. Observando, talvez, que muitas e torturantes indagações se me entrechocavam no cérebro, o instrutor considerou. Então, Alexandre vê as indagações
de André Luiz no cérebro, de André Luiz, sem André Luiz se expressar, e Alexandre, então, continua a explicação. Naturalmente que a fauna microbiana em análise não será servida em pratos. Bastará ao desencarnado agarrar-se aos companheiros de ignorância ainda encarnados, qual erva daninha aos galhos das árvores e sugar-lhes a substância vital. Então, o que Alexandre está falando nesse ponto? Bastará aos desencarnados agarrarem-se aos companheiros de ignorância, né? Então, você tem os irmãozinhos que desencarnaram. Quando eles desencarnaram, eles estavam em um comportamento envolvido de hábitos doentios durante a sua encarnação. Então, como nós sempre falamos, né, aquela máxima registrada por Darwin no livro Origem das Espécies, né, que a natureza não dá saltos, né? Então, esses irmãozinhos, quando encarnados, desenvolveram comportamentos doentios repetitivos. Então, esses comportamentos repetitivos, doentios, eles ficam incrustados no perispírito. Então, quando o irmãozinho desencarna, ele mantém esse comportamento doentio pós-túmulo. Mantendo esse comportamento doentio pós-túmulo, ele vai se agarrar em quem? Ele vai se agarrar àqueles companheiros encarnados que mantêm vibracionalmente o mesmo comportamento. Então, eles se imantam pela própria vibração. Então, por isso que Alexandre está explicando para André Luiz, bastará aos desencarnados agarrarem aos companheiros de ignorância, ainda encarnados, e sugar-lhes a substância vital. Então, nós sabemos que os irmãozinhos desencarnados, eles precisam de se nutrir dos sentimentos daqueles encarnados que desenvolvem o mesmo hábito que eles desenvolveram quando encarnados. Isso é a substância vital que eles vão sugar, né? É o que lhes dá prazer, esse comportamento. Pergunto se todo mundo está ok. Tem algum comentário até aqui? Então, vamos continuar. Não conseguia dissimular o assombro que me dominava. Por que tamanha estranheza? Perguntou o cuidadoso orientador. E nós outros, quando nas esferas da carne? Então, Alexandre está perguntando para André Luiz, por que você está estranhando tanto? Enquanto nós estávamos encarnados, né? Cometíamos as mesmas faltas. Então, ele está aqui falando com o André Luiz. E nós outros, quando nas esferas da carne? Nossas mesas não se mantinham à custa das vísceras dos touros e das aves? A pretexto de buscar recursos proteicos, exterminávamos frangos e carneiros, leitões, cabritos incontáveis. Então, aqui ele está falando, né, do nosso comportamento, né, de extermínio em busca da alimentação proteica. Sugávamos os tecidos musculares, roíamos os ossos, não contentes em matar os pobres seres que nos pediam roteiros de progresso e valores educativos para melhor atenderem a obra do Pai, dilatávamos os requintes de exploração milenária e infligíamos a muitos deles determinadas moléstias
para que nos servisse ao paladar com a máxima eficiência. Aqui, aí, Alexandre está falando para André Luiz. Nós, enquanto seres humanos encarnados, não só a pretexto de buscar a alimentação proteica, como a fonte de carne, nós cometemos vários abusos com os animais que nos são inferiores para promover simplesmente o enriquecimento do nosso paladar. E aí a gente vai entender um pouquinho por o quê, quais os exemplos que Alexandre vai dar com relação a isso. O suíno comum era localizado por nós em regime de selva, e o pobre animal, muitas vezes à custa dos resíduos, devia criar para nosso uso certas reservas de gordura até que se prostrasse de todo ao peso de banhas doentias e abundantes. É o que ele está falando. Quando criam-se porcos de engorda para que tenha uma carne altamente gordurenta, né? Gorda, uma carne gorda. Então, o que eles fazem? Dá comida em excesso para os porcos, confinados em locais pequenos, para que ele não gaste energia, para que ele coma, até ficar gordo e não consegue nem levantar. Não consegue nem levantar. Então, para que a carne fique mais macia, né, mais saborosa devido à gordura suína. Então, é isso que o Alexandre está explicando, né? Mostrando como que a gente comete esses abusos. Colocávamos gansos nas engordadeiras para que hipertrofiasse o fígado, de modo a obtermos pastas substanciosas destinadas a quitutes, que ficaram famosos, despreocupado das faltas cometidas com a suposta vantagem de enriquecer os valores culinários. Vamos dar outro exemplo aqui. Então, o homem pega os gansos, confina os gansos em gaiola e dá comida em excesso para o ganso. Para quê? Para ele desenvolver uma hipertrofia hepática, ou seja, um crescimento excessivo do fígado, deixando o fígado do ganso gorduroso, né? E esse fígado do ganso, quando ele fica muito gorduroso, né, fica até incompatível com a vida, o bichinho tem que ser sacrificado para retirar o fígado dele. E isso é um prato culinário mundialmente conhecido, né? Então, quando ele fala, colocávamos gansos nas engordadeiras para que hipertrofiasse o fígado, né? Então, o fígado hipertrofiado de ganso, ele é um prato comumente conhecido como foie gras, né? Foie gras. O que é foie gras, esse prato? É um prato de luxo da culinária francesa. Como que é obtido o foie gras? Ele é obtido através de um processo, conforme eu falei, da alimentação forçada de gansos. Ou patos também, pode ser gansos ou patos. Para quê? Para que aumente e hipertrofie o fígado desses animaizinhos, né? Esse método de hipertrofia do fígado de gansos ou patos pelo excesso de alimentação é chamado de gavage. Então, o foie gras, que é esse prato de fígado hipertrofiado, ele é frequentemente servido como? Como patê ou grelhado, né? Então, aí, Alexandre está dando mais um exemplo, né, dos abusos nossos com seres inferiores, não para nos alimentar, porque a cadeia alimentar é natural, mas como requinte de crueldade para apenas melhorar o sabor de uma carne, né? Então, é o excesso, né, da nossa busca pela alimentação. Então, vamos continuar. Então, Alexandre vai e continua.
em nada nos doía o quadro comovente. Então, a Alexandre está falando que a gente visualiza isso e nem se doía, né, com esse quadro. Então, em nada nos doía o quadro comovente das vacas mães em direção ao matadouro, para que as nossas panelas transpirassem agradavelmente. Encarecíamos com toda a responsabilidade da ciência a necessidade de proteínas e gorduras diversas, mas esquecíamos de que a nossa inteligente tão fértil. Então, o que ele vai falar agora? Ele vai falar que a gente se respalda na ciência, mostrando que o nosso organismo tem uma necessidade proteica, como realmente tem, né? Por isso que o leão caça. Ele vai matar. Para quê? Porque ele tem necessidade proteica. Então, a carne, ele precisa da carne para suprir a necessidade proteica dele. Só que nós avançamos. Quando a gente era no mundo primitivo, estava tudo certo para a gente. Por quê? A nossa inteligência ainda estava despontando. Então, nós precisávamos sair, caçar, mal conhecíamos o fogo, né? Mas hoje não. Hoje a nossa inteligência já está no patamar que nos permite criar mecanismos para que a gente não agrida tanto os animais inferiores. Então, é isso que ele está falando. Encarecíamos com toda a responsabilidade da ciência a necessidade de proteínas e gorduras diversas, mas esquecemos de que a nossa inteligência, tão fértil na descoberta de comodidade e conforto, teria recursos de encontrar novos elementos e meios de incentivar os suprimentos proteicos ao organismo sem recorrer à indústria da morte. Então, a nossa inteligência teria recursos de encontrar novos elementos e meios de incentivar os suprimentos proteicos ao nosso organismo sem precisarmos de usar dessa matança exacerbada. Certo? Então, um comentário? Não? Se quiser comentar... Oi, pode falar. Deixa eu fazer uma observação. A prática de caça aos animais para se alimentar é coisa de milhares de anos atrás, certo? Só que é que nesse século nunca foi relatado tanto a amorosidade de animais com as suas espécies e com outras espécies através dos vídeos. Você vê que os animais, às vezes, têm um comportamento melhor que o ser humano ao abrigar um filhotinho, ao cuidar de um animal de outra espécie. Essa informação nós não tínhamos antigamente. Então, hoje em dia, dói mais no ser humano, em alguns seres humanos, sacrificar, vendo toda esse comportamento dos animaizinhos, tá, na sua espécie e acolhendo animais de outra espécie. Mas isso aves, suínos, várias espécies de animais, está demonstrando ao ser humano que eles têm comportamentos mais cuidadosos do que muitas vezes nós, os seres humanos. Então, é muito mais difícil, hoje em dia, você querer fazer mal ou querer só se alimentar de certas espécies, vendo essa realidade que algumas pessoas comovem, como eu, por exemplo. Muito bem colocado, né? Isso aí é o progresso, a lei do progresso, né? É a evolução da humanidade, né? Então, conforme a gente sempre fala, né? O espírito ele é progressivo, nunca retrógrado, né? Pois não, Isabel? Falando dos animais, eu vi ontem a reportagem, não sei se vocês acompanharam,
que está tendo um estudo que os cães estão sendo treinados para diagnosticar o câncer no ser humano. Bacana, né? E diz que é infalível. É a evolução, né? É evolução, né? Então, é isso daí. Então, o progresso espiritual da humanidade vai levando a humanidade a se aproximar mesmo, né, dos animaizinhos inferiores, para que nós entendamos que nós estamos, nesse momento, né, em situação de atuar na obra divina, no conjunto da obra divina, né? Então, o ser humano, ele, como co-criador, isso é o processo de cocriação, né? O processo de cocriação. Então, ele é partícipe da obra divina. Pois não, Kat? Eu queria só abrir um parênteses aqui, fazer um comentário, né? A gente habita num mundo de prova e expiação, a questão da gente se alimentar com proteína animal, né? A fala aqui, né, condena a questão de você judiar com os animais em prol de se alimentar e tudo mais. Mas a gente sabe também que os países, né, o mundo está com uma preocupação muito grande, né, em criar os animais, que a gente sabe, a gente não pode ser romântico aqui, romantizar, e achar que a humanidade vai deixar de comer carne, comer galinha, comer peixe, comer coisas. Né? A gente sabe que isso não vai acontecer aqui na Terra. Né? Tem pessoas que necessitam de comer carne, porque senão não consegue criar tônus muscular, por conta da vitamina que só encontramos na carne, né? Mais ou menos isso que a gente sabe. Não sei, o Marco pode explicar se essa vitamina já foi feita, né, como suplemento fora a parte da carne. A gente sabe que não vamos romantizar aqui o problema de não matar os bichinhos para a gente não comer, né, que a gente sabe que não vai acontecer. Mas as leis, né, de criar esses bichinhos e abater sem sofrimento. Isso, né? É isso que ele quer dizer, né? Toda aquela coisa que a gente sabe que antigamente, você que veio do interior de Minas e outros, né, sabe que os pais da gente criava galinha, criava pato, criava porco, e criava para engordar mesmo. O porco ficava gordo, porque dava lavagem para o porco, comida para o porco, né? Pelo menos eu fui criado assim, né? Era um modus operandi daquela época. Isso. Hoje, a gente vê, né, o CIF, né, que é a questão dos veterinários que carimbam tudo que é relacionado à questão de alimentos, né, de carne, de leite, de manteiga, tem um carimbo, né, como os abatedouros de bois, como é que é abatido, porque o Brasil tem uma lei muito rigorosa em relação à criação, à exportação de carne bovina e também importação, né? Então, eu só queria abrir um parênteses, né, para a gente, tipo assim, na época da paleolítica, que a gente começou a pensar, porque comeu o tutano do bicho que a gente matava, né? Hoje a gente não pode querer pensar. É claro que tem pessoas que têm intolerância à carne. Eu conheço N pessoas que não conseguem, não é porque tem pena, é porque não conseguem, né? Pessoas que não conseguem e faz todo um trabalho para não ter deficiência, né? Porque eles não suportam comer carne. E tem aquelas pessoas que não comem por opção mesmo, né? Por uma questão de ideologia, como tem pessoas que comem carne, né? O que eu penso que a gente tem que trabalhar é em cima de quem protege, né, a causa animal, né, que hoje aqui no Brasil, pelo menos eu vou falar de causa animal aqui no Brasil, ela é muito atuante, né? Ela está muito em cima da questão dos direitos dos animais, de quem... eu vou falar por experiência, que meu filho é veterinário, e ele trabalha numa questão com uma pessoa de causa animal, e ele recebe várias denúncias de bichinhos que estão sofrendo, questão de sofrimento, que são resgatados. E as pessoas que são responsáveis por esses bichos são presas. Isso. Né? É isso que o André Luiz quer mostrar, né? É isso que ele quer mostrar mesmo, né? Porque ele quer que a gente olhe para trás
e verifique como que acontecia antes e como que está acontecendo hoje. Então, a lei de proteção aos animais, né? Então, evoluiu muito. Então, é isso que ele está mostrando, que a humanidade, quando ela vai evoluindo, ela vai melhorando essa consciência de nos aproximar dos animais mesmo, né? E aí, ele não quer falar para ninguém deixar de comer carne. Ele quer que a gente ele nos leve à reflexão de como que o processo vem mudando, né? Aquela agressão que se fazia antes aos animais, hoje já não é permitido, né? Conforme você bem relatou, né? Os cuidados que os veterinários têm nas inspeções, de verificar se o animal não está sofrendo, né? Então, é isso, é o processo evolutivo, né? Do ser humano. Mas, quando ele fala o seguinte, nossa inteligência teria recursos de encontrar novos elementos e meios de incentivar os suprimentos proteicos ao organismo. Então, nós caminhamos num processo de evolução da humanidade para que nós não precisemos de abater animais, né? De não precisar de abater animais. É um processo, né? É um processo, mas estamos nesse caminho. Isso. Quais? Então, vamos falar algum deles? Então, nós estamos, em termos de pesquisa, criando substitutos da carne animal. Por exemplo, substitutos da carne animal baseados em proteína vegetal. Vou dar um exemplo básico, né? Eu tomo suplemento alimentar, suplemento proteico. Tem o suplemento proteico derivado do leite, que é o extrato da proteína do leite, que é chamado de whey protein. Por que whey? Porque vem do leite. Então, todo whey vem do leite. Tem o extrato proteico derivado da carne, e hoje em dia tem o extrato proteico vegetal, derivado do arroz, do trigo, que é mais caro. Mas é a proteína vegetal com os mesmos aminoácidos encontrados na carne. Então, não precisa, hoje já não precisamos de pegar carne e nem tampouco leite, que também é derivado de animal, né? Para obter concentrados de proteína, porque conseguimos do vegetal. A nossa técnica de produção de alimentos já nos permite ter concentrados proteicos de vegetal. Eu substituí o meu concentrado de proteína por proteína vegetal. Mas por que eu substituí? Porque eu tomava do leite, mas me deu intolerância à lactose. Aí eu tive que substituir. Então, veja que a ciência, é isso que ele está querendo falar para a gente. Então, nossa inteligência teria recursos de encontrar novos elementos e meios de incentivar os suprimentos proteicos ao organismo. Então, é esse aí, né? O desenvolvimento da ciência para suplementos proteicos à base de vegetal. Pois não, Kelly? Mesmo porque o whey protein é um suplemento, né? Ele não pode ser adotado como uma forma principal de alimentação. Não. Ele é um suplemento proteico, ele proteico. É só fonte de proteína. Só. Por exemplo, você não pode almoçar um whey protein, né? Não. Nem tomar um café um whey protein e nem jantar um whey protein. Mas eu janto tipo whey protein. Por exemplo, mas eu janto na hora do aperreio. Então, quer dizer, não é a alimentação principal, né? Você não pode pegar, eu vou almoçar whey protein. Por exemplo, eu uso whey protein para bater minhas proteínas diárias. Se eu tenho que comer 110 gramas de proteína, e eu sei que ao final do dia eu só bati 80 gramas de proteína, porque é difícil você comer proteína. Eu estou falando de mim, né, que pesa 66 quilos. Imagina uma pessoa que pesa 100, bater o nível de proteína. Então, como é que eu complemento o meu nível de proteína, que vamos supor, 110 gramas, eu só comi 80, aí eu vou lá e complemento. Eu não faço do whey protein a minha refeição principal, que é o arroz, o feijão, a verdura, o espinafre, a carne, o peixe. Aí o que acontece? A André Luiz está mostrando exatamente isso.
como que está a nossa inteligência já no caminho de melhorar, né? Essa necessidade de abate de animal. Então, há 20 anos atrás, não tinha, né? Não tinha essa suplementação de proteínas derivadas dos vegetais. Então, uma tecnologia de produção. Hoje, nós já estamos em processo de laboratório desenvolvendo cultivo de carne em laboratório. Cultivo de carne em laboratório. Como? Por exemplo, cultivando células. Então, tem projetos de pesquisa que a gente cultiva células no laboratório e essas células se multiplicam para poder gerar uma carne de laboratório, né? Então, é o caminho da ciência. Como que a ciência está, né, buscando, né? Além disso, tem proteínas alternativas, né? Por exemplo, aquelas que nós citamos, a base de soja, amêndoa, aveia, né? Temos também proteínas derivadas de algas e de micro-organismos. Então, nós temos algumas algas marinhas, chamadas macroalgas, que já fornecem certa quantidade de proteínas para a alimentação humana. Hoje, estudamos micro-organismos, por exemplo, o micro-organismo, que é uma levedura que é utilizado para a fabricação da cerveja, que é o Saccharomyces cerevisiae. Essa levedura, ela está sendo utilizada para quê? Para ser modificada geneticamente para produzir proteínas. Hoje, a insulina, que era produzida, utilizava a insulina através da produção do porco, hoje modificamos micro-organismos para que esses micro-organismos modificados eles produzam insulina. E hoje o que estamos fazendo? Também modificando para que eles produzam proteínas. Então, tem como resultado desses micro-organismos, temos quantidade de proteínas na sua proliferação, né? Então, isso é a modificação genética, por exemplo, de bactérias, para que elas possam produzir proteínas e contribuir, assim, para a alimentação humana. Então, é isso que a André Luiz estava querendo nos dizer há 60 anos atrás, 80 anos atrás, né? Que o homem, né, a nossa inteligência, tem recursos para encontrar novos métodos de suprimentos proteicos para a humanidade, sem necessariamente abater os animais. Então, dei alguns exemplos aí que realmente a ciência está nesse caminho de produção, por exemplo, em laboratório, de quantidade de proteína significativa para o homem. Ok? Então, é esse caminhar aí. Então, vamos continuar. Se ninguém quiser comentar alguma coisa, né? Se o agro, né, tivesse alguém do agro aqui ouvindo, né, ia ficar estarrecido, né? Porque se tivesse alguém do agronegócio agora aqui, ia ficar estarrecido, porque os pastos repletos de bois, que é o agro que segura a economia brasileira, e, né, e o caminho no futuro é não ter mais agro, né? O futuro. Aí a economia vai ter que girar em torno de outra proteína. Mas é para você como é que o mundo vai evoluindo, né? A gente já está no mundo de regeneração, né? O mundo evoluindo. Por exemplo, a tendência é utilizar criadores, por exemplo, para obter célulazinhas do próprio boi, do tecido, por exemplo, do tecido gástrico, do tecido hepático, para que essas células sejam levadas para o laboratório, sem matar o bichinho. Olha como a gente tira a célula da mucosa da boca da gente. Pega essa célulazinha e vai para o laboratório e multiplicação do lado do laboratório, né? Então, seria uma coisa diferente.
outro tipo de trabalho, né? Isso. Então, vamos lá. Vamos continuar. Esquecíamos de que o aumento dos laticínios para enriquecimento da alimentação constitui elevada tarefa, porque tempos virão para a humanidade terrestre em que o estábulo, como lar, será também sagrado, né? Então, é interessante isso daí. Contudo, meu amigo, propus-me a considerar a ideia de que muita gente na Terra vive à mercê de vampiros invisíveis é fracamente desagradável e inquietante. E a proteção das esferas mais altas? E o amparo das entidades angélicas? A amorosa defesa dos nossos superiores? Então, está perguntando, né? Pô, como que fica isso? A gente fica à mercê desses irmãozinhos que podem nos vampirizar e sugar as nossas energias, e a proteção dos entes superiores? E aí, Alexandre responde para ele. André, meu caro, falou Alexandre benevolente, devemos afirmar a verdade, embora contra nós mesmos. Em todos os setores da criação, Deus, nosso Pai, colocou os superiores e os inferiores para o trabalho de evolução, por meio da colaboração do amor, da administração e da obediência. Então, veja, Alexandre explicando para André Luiz que a obra divina coloca todos para o trabalho da evolução. Então, Deus colocou tanto os superiores e os inferiores, por exemplo, o homem e os animais, para o trabalho da evolução. Por meio de quê? Da colaboração e do amor, da administração e da obediência. Então, a necessidade, né, de quem está em cima contribuir para aquele que está embaixo no processo evolutivo. Emmanuel tem um livro chamado Vinho de Luz, né? O capítulo 68 desse livro chama No Campo. E nesse capítulo 68, ele diz o seguinte: reflete nessa verdade e enriquece as tuas qualidades de colaboração, aperfeiçoando-as e intensificando-as nas obras do bem indiscriminado e ininterrupto. Então, é isso que o homem deve fazer, né? Então, ele deve refletir nessa verdade. Qual a verdade? Que Deus colocou os superiores e inferiores para o trabalho na evolução por meio da colaboração e do amor. Então, nós temos que refletir nessa verdade e enriquecer as nossas qualidades de colaboração nessa tarefa. Como que eu posso atuar como colaborador no trabalho evolutivo entre as diversas criaturas? Amando, né? Amando também os animaizinhos, né? Tendo um amor por eles, não maltratando, né? Entendendo o que nós estamos em todos aqui nesse mundo em um processo de evolução em conjunto, né? Então, o Guto deu, né, exemplificou no início sobre os animaizinhos hoje, né, mostrando para nós com maior intensidade, né, como que há o amor entre eles, exemplificando para nós, né, os animais domésticos se aproximando mais de nós, né, nos demonstrando afeto, carinho. Então, é um processo em conjunto evolutivo, porque nós aprendemos com os animaizinhos aquele amor natural, né? Então, é isso que Emmanuel está falando, para nós nos enriquecermos as nossas qualidades de colaboração. E aperfeiçoando, nós temos que intensificar essas qualidades nas obras do bem, trabalhando no bem com essas qualidades, que nós aprendemos também com os irmãozinhos inferiores, animaizinhos inferiores. Pode falar. Marco, hoje eu estou muito falante. Ah, é bom, porque tem muita gente soprando no seu ouvido aí para você falar.
Isso que você falou, que o Guto falou dos animaizinhos, né? Do cuidado que a gente tem que ter, né? Do amor, né? De entender como eles são amorosos, são carinhosos e como eles ensinam as coisas bacanas para a gente, né? A gente tem um trabalho muito árduo pela frente, porque a gente está falando aqui disso, né? A gente pensa que é fácil, mas não é. Por incrível que pareça, né? Amar os animaizinhos, né? Os cachorrinhos, os gatinhos e tudo. Mas eu já presenciei em loco cenas que você não imagina que uma pessoa fez ou falou aquilo. E nem vamos imaginar para não abaixar o nosso Não, patamar. é só uma que essa aqui não é de baixo. Vamos olhar só para as coisas É só de uma boas. lei. É só de lei. Vamos olhar só para as coisas boas. As coisas ruins que acontecem do nosso lado é para nos ensinar a não fazer igual. Então, o que eu vou dizer não é nada pesado, não. É só uma lei. Uma lei que foi criada, que todo mundo sabe, dos fogos de artifício. Que não pode ter barulho por conta disso. É uma lei. Né? Isso é um processo de evolução da humanidade, tá vendo? Olha só como que evoluiu a humanidade. Muito. Né? Colocando uma lei de fogo de artifício, por quê? Porque os animaizinhos são sensíveis. Né? Então, só o exemplo que eu queria dizer é que uma lei maravilhosa, né? Todo mundo amou, mas eu estava no local e uma pessoa, uma senhora, falou que achou um absurdo essa lei, que esse povo que cuida de bichinho inventa uma lei para tirar a beleza dos fogos de artifício. Mas aí é o processo da evolução desses irmãozinhos. O que a gente tem que ter é aquela visão centrada no bem, né? Então, olhar como que está evoluindo a humanidade, né? Como que está evoluindo. Então, a gente tem que desviar o nosso olhar, né? E olhar para frente, né? Que bacana isso que você colocou, né? Lembrando dessa lei que foi criada pensando nos animais. Então, esse é um processo evolutivo, né? Claro que eu não perdi a oportunidade de explicar para ela o motivo da lei, para ela entender, né? Isso, essa é a finalidade nossa, né? Eu aproveitei para ela, né, explicar. A gente vai até falar um pouquinho mais para frente da lei do progresso, né? Quem está na frente tem que estender a mão para quem está atrás para trazer junto. É assim, né? É assim que vai desenvolvendo. Ô, Marco, deixa eu ler a questão 634 do Livro dos Espíritos, 634. Por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Aí, resposta. Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Né? Então, aí entra a questão do livre-arbítrio. Né? Tanto pior para ele se toma o caminho mau, mais longa será a sua peregrinação. Se não existisse montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existisse rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. Né? Então, é uma questão realmente de evolução moral, né? A evolução moral. Então, muita gente ainda tem a evolução cognitiva da sabedoria, mas moralmente a asinha está baixa, né? Então, isso, vai ter que começar a experiência. A lei do progresso. A lei do progresso, por experiência, né? Aprendendo uns com os outros, para poder entender que está no caminho errado. Mas realmente. E aí entra a questão do livre-arbítrio, porque Deus criou os espíritos simples e ignorantes. Então, ele traz a sabedoria inata no coração do que é o bem e o mal. Mas um livre-arbítrio. Ele escolhe o caminho que vai seguir, né? Muito bem. Questão 115 do Livro dos Espíritos. Deus criou os espíritos simples e ignorantes. Cada um deu uma missão, com a finalidade de fazê-los progredir pelo conhecimento da verdade, né? Então, é isso. Para deixar de ser ignorantes, né? Não pela falta de exatamente, sair da ignorância. Sair da ignorância. Como você falou que o conflito da humanidade está entre o conhecimento e a ignorância, né? O maior conflito não é entre o bem e o mal, mas sim entre o conhecimento e a ignorância, né? Foi falado na aula passada, né?
Muito bem. Então, atrever-nos-íamos a declarar, continua Alexandre, porventura que fomos bons para os seres que nos eram inferiores? Ele está perguntando para Alexandre. Será que a gente pode se considerar que nós somos bons para aqueles seres que nos éramos inferiores? Não lhes devastávamos a vida, personificando diabólicas figuras em seus caminhos? Claro que não desejamos criar um princípio de falsa proteção aos irracionais, obrigados, como nós outros, a cooperar com a melhor parte de suas forças e possibilidades no engrandecimento da harmonia da vida. Então, Alexandre está falando, né? Ele falou que a Kedma falou para a gente, né? Então, os irracionais são obrigados, como a nós outros, a cooperar com a melhor parte de suas forças e possibilidades no engrandecimento da harmonia da vida. Então, no mundo primitivo, né? Qual que era a função dos animaizinhos inferiores, dos irracionais, né? Na contribuição da harmonia da vida? Era fornecer a sua carne como fonte proteica. E como hoje fornece ainda, por exemplo, na cadeia alimentar. Para o leão, para o tigre, né? Só que o ser humano está em um processo evolutivo maior, não necessitando tanto disso daí. E aí, tudo em função agora do que? Da harmonia da vida. E aí a gente traz Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, no livro Queda e Ascensão na Casa dos Benefícios. A segunda parte desse livro tem um capítulo 16 que chama Harmonia e União. Aí o doutor Bezerra de Menezes fala para a gente o seguinte: concordamos em que é difícil manter a coesão e a harmonia do conjunto, quando o equilíbrio falta nas partes. Então, no mundo primitivo, faltava equilíbrio, porque o homem não tinha inteligência para isso. Agora não. Agora nós temos uma condição de sermos geradores de equilíbrio para a harmonia da vida. E aí, Dr. Bezerra de Menezes completa. Todavia, confiamos no grande regenerador que é Jesus, e dele aguardamos o alento e o estímulo em nossos problemas de sintonia. Sem união e sem harmonia, não alcançaremos a realização do nosso programa com Jesus. Que programa que é esse com Jesus? O progresso evolutivo, né? O progresso evolutivo. Então, Jesus está nesse caminhar conosco, nos favorecendo a utilizar a inteligência de forma para contribuir com a harmonia da vida. Então, que nós utilizemos isso, né? A nossa consciência, a nossa inteligência, para caminharmos nesse sentido harmônico que a vida nos pede. Então, vamos continuar. Então, na harmonia da vida, nem sugerimos a perigosa conservação dos elementos reconhecidamente daninhos. Todavia, devemos esclarecer que no capítulo da indiferença para com a sorte dos animais, da qual participamos nos quadros das atividades humanas, nenhum de nós poderia, em sã consciência, tirar a primeira pedra, porque Alexandre está falando que todos nós cometemos essas barbáries com os animais. Os seres inferiores e necessitados do planeta não nos encaram como superiores generosos e inteligentes, mas como verdugos cruéis. Confiam na tempestade furiosa que perturba as forças da natureza, mas fogem desesperados à aproximação do homem de qualquer condição, excetuando-se os animais domésticos, que, por confiar em nossas palavras e atitudes, aceitam o cutelo no matadouro, quase sempre com lágrimas de aflição, incapazes de discernir com o raciocínio embrionário
onde começa a nossa perversidade e onde termina a nossa compreensão. Se não protegemos nem educamos aquele que o Pai nos confiou, como germes frágeis da racionalidade, nos pesados vasos do instinto, então ele está perguntando, como que a gente vai esperar a ajuda do alto se não protegemos nem educamos aquele que o Pai nos confiou? Então, como se a gente não faz isso, como exigir amparo dos superiores benevolentes? Não é? Então, Emmanuel tem um livro chamado Busca e Acharás. Tem um capítulo desse livro chamado Abrigo Íntimo. Nesse capítulo, Emmanuel fala: rememora a proteção sob a qual vieste ao plano físico. Então, nós viemos ao plano físico, encarnado, sob proteção, por exemplo, do nosso anjo da guarda. E aí, Emmanuel fala: de nada dispunhas, além do amor com que te acolheram. No entanto, não te faltou apoio para o crescimento, nem luz bastante para que se te clareassem todos os seus pensamentos. E mesmo com todo esse amor emprestado e essa luz que nos clareia o pensamento, ainda nós nos posicionamos mal perante esses irmãozinhos inferiores na cadeia alimentar. Então, se nós recebemos todo esse amparo para poder encarnar e prejudicamos aqueles animaizinhos que necessitam de nós, como que a gente pode esperar o amparo da superioridade benevolente? Né? Então, nós temos que criar em torno de nós uma vibração positiva no bem que é gerada através das nossas ações no bem. Então, nós temos que praticar o bem para conosco, para com os semelhantes e para com os inferiores da nossa convivência, para que então a gente crie em torno de nós essa rede que sustenta o apoio da superioridade benevolente que nos assiste, né? Então, como exigir o amparo dessa superioridade benevolente e sábios? Então, vamos lá, vamos continuar essa frasezinha aqui. Cujas instruções mais simples são para nós difíceis de suportar, pela nossa lastimável condições de infratores da lei de auxílio mútuo. Então, é isso que a gente estava falando, né? Como exigir amparo de superiores benevolentes e sábios pela nossa lastimável condição de infratores da lei de auxílio mútuo. Se a gente infringe essa lei de auxílio, que nós devemos auxiliar a todos, não é? E aí, Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, o capítulo chamado Prece de Luz, ele roga a Deus, auxilia-nos a reconhecer as nossas disponibilidades, pedindo para Deus. Que nós peçamos é isso, para Deus nos auxiliar a nos reconhecer as nossas disponibilidades. Como que a gente pode estar disponível para trabalhar nessa lei de auxílio mútuo? Então, auxilia-nos, Senhor, a reconhecer as nossas disponibilidades. Todavia, concede-nos semelhante amparo, a fim de que saibamos realizar com ele o melhor que está ao nosso alcance. Então, Emmanuel nos mostra, né, essa rogativa para a gente solicitar a sabedoria divina para que nos auxilie a nos fazer entender como nós podemos ser instrumento de auxílio mútuo para com todos, né? Para que nós, então, sendo instrumentos de auxílio mútuo para com todos, nós, então, estejamos na frequência de sintonia dos nossos irmãozinhos superiores, benevolentes e sábios que vêm para nos auxiliar. Então, vamos continuar. Se ninguém quiser comentar nada.
Na qualidade de médico, a Alexandre está falando com o André Luiz, você não pode ignorar que o embriologista, contemplando o feto humano, então o que ele está falando? Ele está falando aqui da embriologia, tá? Então a embriologia é o estudo das primeiras fases de desenvolvimento do ser, nas primeiras semanas, dentro do primeiro mês. Então o embrião, dentro das primeiras semanas, surge após a multiplicação da célula ovo, que é originada após o encontro do espermatozoide com o óvulo, começa as primeiras multiplicações e forma o embrião. Então, ele vai falar aqui que a olho nu, né, a olhos grosseiros, é impossível nós definirmos e distinguirmos um embrião humano, um embrião de cachorro, um embrião de coelho, um embrião de porco. É o mesmo formato no início da vida. Então, é isso que ele está falando aqui. Na qualidade de médico, você não pode ignorar que o embriologista, contemplando o feto humano em seus primeiros dias, à distância do veículo natural, não poderá afirmar com certeza se tem sob os olhos o germe de um homem ou de um cavalo. Então, mostram para ele que no início, nas primeiras semanas, é a mesma coisa o embrião do homem, do cavalo. O médico legista encontra dificuldades para determinar se a mancha de sangue encontrada eventualmente provém de um homem, de um cão ou de um macaco. Então, o sangue visualmente é o mesmo. Tem que fazer análise minuciosa para diferenciar. O animal possui igualmente o seu sistema endócrino, ou seja, o sistema hormonal, semelhante ao nosso, que liberamos hormônios para o funcionamento do corpo. O animal é a mesma coisa. Suas reservas de hormônios, seus processos particulares de reprodução em cada espécie, e por isso mesmo tem sido auxiliar precioso e fiel da ciência, na descoberta dos mais eficientes serviços de cura das moléstias humanas, colaborando ativamente na defesa da civilização. Foi isso que a Isabel falou, né, Isabel? Deu o exemplo aí, né, do estudo utilizando alguns animaizinhos. Pois não, Isabel? Para ilustrar, eu lembrei que o povo indiano, há milênios, ele tem a vaca como um animal sagrado. E na sua grande maioria não consome carne, consome só os derivados, o leite, o queijo, né? O iogurte, que é muito abundante. Então, eles já são um povo evoluído nesse aspecto. Exatamente. Tudo bem, bem lembrado. Então, por isso mesmo, tem sido auxiliar e precioso fiel da ciência na descoberta dos mais eficientes serviços de cura das moléstias humanas. Interromper esse instrutor e, considerando a gravidade do assunto, perguntei com emoção: como solucionar tão doloroso problema? Os problemas são nossos, esclareceu o generoso amigo tranquilamente. Não nos cabe condenar a ninguém. Abandonando as faixas de nosso primitivismo, devemos acordar a própria consciência para a responsabilidade coletiva. Essa foi a nossa frase da madrugada, né? Do dia de hoje. Devemos acordar a própria consciência para a responsabilidade coletiva. A missão do superior é amparar o inferior e educá-lo. Lei do progresso. Lei do progresso. Então, ele está falando aqui, devemos acordar a própria consciência para a responsabilidade coletiva. Então, aqui eu lembro um livro chamado Sementeira de Paz. Esse livro, Sementeira de Paz, foi ditado por um espírito chamado Arthur Joviano. Arthur Joviano era o pai de Rômulo Joviano. Quem que era Rômulo Joviano? Rômulo Joviano era o chefe de Chico Xavier na Fazenda Modelo, em Uberaba, em Pedro Leopoldo.
Então, o Chico trabalhava na Fazenda Modelo, Pedro Leopoldo, tinha o seu chefe, que era Rômulo Joviano, e o pai de Rômulo Joviano, que era um senhor muito bem instruído, né, que colaborou muito com o processo de ensino da época, por isso que criou a Fazenda Modelo, ele desencarna. Quando ele desencarna, Chico recebe, então, o espírito desse Arthur Joviano e fica sabendo que, na verdade, Arthur Joviano fora Néio Lúcio, Quinéio Lúcio. Quem que era Quinéio Lúcio? Né? Por isso que fala, pelo espírito de Néio Lúcio. Né? Quinéio Lúcio foi o avô de uma jovenzinha. Essa jovenzinha, chamada Célia, ela é lá do livro 50 anos depois, que é o livro que se passa 50 anos após Cristo, né? Tem o livro 2000 anos atrás, que mostra a história de Públio Lentus. Públio Lentus é uma das encarnações de Emmanuel. Então, Públio Lentus participa da época do Cristo e ele desperdiça toda a possibilidade de aprender com Cristo. Né? É um desperdício de encarnação, né? Emmanuel fala. E aí depois ele encarna, 50 anos depois, como Nestório, um escravo que vai ser liberto. E aí, nesse escravo que vai ser liberto, ele tem um filho, e esse filho se apaixona por uma jovenzinha chamada Célia, e como Célia era filha do senador romano, né? Então a Célia fica impossibilitada de desenvolver o seu amor pelo filho de Nestório. Então, por que eu estou contando isso? Que Célia tinha um avô que era muito bondoso com ela. Era da alta sociedade romana, mas era muito bondoso com ela. E Célia apresenta Cristo, a história de Cristo, para o avô. E esse avô de Célia é Quinéio Lúcio, né? Então, Quinéio Lúcio conhece Jesus através dessa jovenzinha Célia, que conta para Quinéio Lúcio, e Quinéio Lúcio absorve os ensinamentos de Cristo e se apaixona por Cristo. E isso é 50 anos depois de Cristo, Quinéio Lúcio desencarna, e uma das encarnações depois de Quinéio Lúcio é como Arthur Joviano, que foi o pai do chefe de Chico Xavier. Então, Arthur Joviano vem e traz as mensagens do espírito Quinéio Lúcio para Chico. E uma das mensagens eu estou trazendo aqui é desse livro Sementeira de Paz. Eu vou trazer o capítulo 3, chamado A Boa Consciência. Então, Quinéio Lúcio fala para a gente o seguinte: creia, como sempre, que a boa consciência é o tesouro maior. A boa consciência é o nosso tesouro maior. Então, quando Alexandre fala que devemos acordar a própria consciência para a responsabilidade coletiva, é isso. É o que Quinéio Lúcio fala, que a gente entenda que a nossa consciência é o nosso tesouro maior. Então, que a gente tenha uma consciência tranquila, de sabermos que nós trabalhamos na obra do bem e para o bem coletivo de todos. Então, nós estamos trabalhando a consciência para essa responsabilidade coletiva que André Luiz nos fala nesse ponto dessa obra. Ok? Então, vamos lá, vamos continuar. Dando continuidade, e os nossos abusos para com a natureza estão cristalizados? Ah, tá. Então, aqui, antes disso, ele tem um complemento aqui. Né? A missão do superior
é amparar o inferior, né? Ele completa aqui. Devemos acordar a própria consciência para a responsabilidade coletiva. A missão do superior é de amparar o inferior e educá-lo. Então, o que ele está querendo mostrar para a gente aqui, né? Essa necessidade de nós ampararmos aquele que está perto de nós. Então, se nós estamos num processo mais avançado, que nós ajudemos aquele que precisa de chegar até nós. Que precisa chegar até nós. Então, isso é muito bem colocado lá no terceiro livro, na terceira parte do Livro dos Espíritos, né? O livro que é dividido em 4 partes, a terceira parte chama Leis Morais, ou Leis Divinas. Nessa terceira parte, o item 7 é chamado Lei do Progresso. Lei do Progresso. E aí tem 2 questõezinhas que são ícones do Livro dos Espíritos. A primeira é a questão 779, que está dentro do item Marcha do Progresso, dentro desse capítulo. Então, a questão 779, Kardec pergunta para os espíritos: a força para progredir tira o homem de si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? E aí os espíritos respondem: o homem se desenvolve por si mesmo, ou seja, nós temos dentro da gente essa chama divina que nos impele para o desenvolvimento. Então, o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Cada um progride de uma forma, os mais lentos, os mais rápidos. Dá-se, então, que os mais adiantados auxiliem o progresso dos outros. E isso através do contato social. Por isso que é a lei da sociedade, por isso que serve a sociedade. Para quê? Pelo convívio junto, os mais adiantados podem auxiliar os menos adiantados para progredir junto. Então, lei do progresso, questão 779. Na questão 780, Kardec pergunta para os espíritos: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Então, a Adriana falou, né? Do desenvolvimento intelectual, muitos têm um desenvolvimento intelectual, mas o moral está baixinho. E aí Kardec pergunta: e aí? O progresso moral, ele sempre acompanha o progresso intelectual? Os espíritos respondem: decorre deste. Ou seja, o progresso moral decorre do intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. Depende do tempo que o homem vai levar, ele vai levar para pegar o seu progresso intelectual e compreender que aquilo nada vale se não for para desenvolver moralmente. E aí, Kardec vai e desdobra essa pergunta na 780A. Como pode o progresso intelectual enquadrar o progresso moral? Ou seja, como pode o progresso intelectual originar o progresso moral? Como que dá isso? Os espíritos respondem: fazendo compreensíveis o bem e o mal. Ou seja, quando você evolui intelectualmente, fica mais fácil você diferenciar o bem e o mal. E quando você diferencia o bem e o mal corretamente, você sabe que o mal é o prejuízo da humanidade. Então, como que pode o progresso intelectual estimular o progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, para nós, né, lembrarmos isso daí. Então, lei do progresso, estimulando o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento intelectual estimulando o desenvolvimento moral, através da aplicabilidade do desenvolvimento intelectual, certo? Pergunto se tem alguma dúvida nesse ponto. Se ninguém tem nenhuma dúvida, ninguém tem nenhum comentário a fazer, a gente pode, então,
interromper por hoje aqui nesse ponto e perguntar quem pode desenvolver a prece de final do nosso estudo, prece final do nosso estudo hoje. Isabel está conosco. Pode fazer, Isabel? Sim. Agradecendo esse encontro de muito esclarecimento, de uma riqueza de entendimentos. Agradecemos a espiritualidade amiga, que sempre nos acompanha, nos instrui, nos orienta. Agradecendo a todos a companhia, agradecendo ao Marco, que está conduzindo os trabalhos com maestria de conhecimentos muito brilhante. Convido a todos a orarmos a prece que Deus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que seguimos nesses estudos enriquecedores. Uma boa noite a todos e obrigada. Que assim seja. Boa noite a todos. Obrigado, Isabel, pela prece de finalização. Então, até quarta-feira para o nosso... Boa noite a todos.